Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 3. Como Deus prepara seus ministros. Terça-feira. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que diz: A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Voltar à simplicidade. A fim de buscar o falar do Deus vivo, o ministro da nova aliança deve submeter-se à vontade e necessidade de Deus em sua obra. Antes de ministrar a mensagem desta semana, eu já havia preparado um esboço. Passei a relê-lo dias antes da ministração. A proposta era abordar os princípios maravilhosos de como Deus quer trabalhar e de como Ele prepara seu ministro, utilizando capítulo por capítulo de 2 Coríntios. No dia que precedia a conferência à noite, quando comecei novamente a reler o esboço, tudo queimava em meu coração. Então pensei, se eu estivesse trabalhando com um grupo menor de pessoas e lhes estivesse preparando um aperfeiçoamento, talvez isso funcionasse como estudo bíblico, passando-lhes os princípios. Ao mesmo tempo, considerei que passar tudo o que havia preparado para um público muito geral poderia ser entediante demais para alguns. Ponto por ponto, princípio por princípio, talvez se tornasse maçante. Ocorreu-me que estava faltando algo. Durante a noite, enquanto muitos dormiam, eu me desesperava. Então orei: Senhor, o que passar para os irmãos? É a tua palavra que faz a obra, não a minha. Não é fazer um estudo bíblico com os irmãos que vai fazer a tua obra. Todos os princípios são bons, são maravilhosos, mas, Senhor, tu tens de fazer, o Senhor tem de falar. Não obtive a solução à noite e fui dormir preocupado. Entre 2 e 3 horas da madrugada, o Senhor me acordou, permitindo que alguma luz começasse a brilhar. Ao clarear o dia, exclamei: é isso aí! Caro leitor, não nos interessa meramente passar-lhes os pontos doutrinários. Queremos que essa palavra produza um trabalho duradouro em seu coração, que seja uma palavra viva, que mexa com você e o transforme. Desse modo, a lição que posso compartilhar com os servos do Senhor, que ministram a palavra, que devemos aprender a não apenas passar o ensinamento doutrinário, mas buscar o falar do Deus vivo. O primeiro princípio que gostaria de abordar é a simplicidade e sinceridade. Leiamos 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra sinceridade, em alguns manuscritos, é simplicidade. Sendo assim, vou tomar o versículo dessa forma e aplicá-lo aos ministros. Deus quer nos fazer voltar à sua santidade e simplicidade. Não há coisa melhor ao lidar com Deus do que ser simples. Por volta de 1980, houve muitas palavras negativas nas igrejas recém-levantadas, culminando em uma espécie de rebelião. Naquela época, eu era um jovem cooperador na obra, inexperiente, imaturo e desesperado, porque essas palavras estavam corroendo os jovens das igrejas. Na época, pelo fato de as lideranças nas igrejas constituir-se de pessoas muito jovens, as críticas foram entrando, abatendo os irmãos, derrubando-os e contaminando um após outro. Eu, muito jovem, queria segurar a peteca, escorar o que estava caindo, e mesmo defendendo a palavra pura de Deus,
ajudando os irmãos, recebendo telefonemas, visitando-os, percebi que não importava o quão positivo eu era. Essas palavras negativas me contaminaram. Sem me dar conta, fui contaminado com a morte espiritual. Sabe qual o sintoma da morte? A perda da simplicidade. Eu me tornei complicado. Numa conferência, os irmãos mais simples desfrutavam como nunca. Eu, porém, fiquei complicado, só arrazoando. Ah, isso dá motivo para as pessoas nos criticarem. Aquilo dá motivo para isso. Não só fiquei complicado, como crítico. Julgava todas as coisas com o meu padrão. Eu morri. Contudo, quem era simples estava vivo e desfrutando. Querido leitor, não se contamine com palavras negativas. É horrível e difícil se livrar do efeito da morte. Leva tempo. Se você comete um pecado e confessa verdadeiramente ao Senhor, Ele o perdoa e acabou. Mas quando você se contamina com a morte, leva tempo para recuperar a simplicidade. Quando percebi que fiquei crítico ou que me contaminei com a morte, foi quando pensei que estava certo e os outros errados. Estava debaixo do princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acaso você critica e julga os irmãos que estão à sua frente, na direção da obra? Em dado momento, comecei a pedir desesperadamente ao Senhor: Senhor, restaura minha simplicidade. Eu não quero viver nessa complicação. Não quero viver julgando e criticando tudo. Quero ter a simplicidade de antes. Isso, contudo, levou muito tempo. Quando recuperei minha simplicidade, eu orei: Senhor, nunca mais quero tornar-me complicado. Para com Deus, seja simples. Pergunta de hoje: como detectamos que fomos contaminados com a morte espiritual? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.